Olá, prezados alunos do curso básico em Teologia da Fateja Academy, aqui é a professora Débora, e é com muita alegria que nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da Teologia Básica. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, papel, caneta, um copinho de água para se hidratar, que nós vamos entrar hoje em uma nova disciplina da Teologia Sistemática chamada de Eclesiologia. Vem comigo, vamos orar primeiramente e agradecer ao Papai querido. Pai amado e querido, muito obrigada pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça, o teu carinho. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de crescermos em graça e em conhecimento e que as nossas mentes estejam agora atentas e despertas para o aprendizado. Continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, a nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela e os nossos irmãos em Cristo. E assim nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos e amados. Vamos então para a etimologia, vamos falar sobre o conceito da eclesiologia. O que é a eclesiologia, professora? Ela é o ramo da teologia cristã que vai trazer os assuntos sobre a doutrina da igreja, os aspectos do conhecimento relacionado à igreja no quesito corpo, a igreja quesito humano, nós conectados, unidos, formando a igreja, e também a questão igreja instituição, o local aonde se congrega. Então, a eclesiologia ela é o ramo da teologia cristã que trata da doutrina da igreja, onde nós vamos falar da origem, das suas características, principais funções organizacionais, as marcas da igreja, a forma de governo desta instituição, as questões disciplinares, confessionais, a comunhão com outras igrejas, as mudanças temporais que toda a igreja passou no processo da história, desde o primeiro século após a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vamos falar também da importância do papel social da igreja, que se faz muito importante e de extrema relevância para a nossa compreensão, porque a igreja, no quesito instituição, ela tem também uma função social muito importante e expressiva, que é necessário que se expresse para que os de fora sejam alcançados. Vamos então para a etimologia da palavra eclésia. Então, eclesiologia significa o estudo sobre a igreja. Eclésia vem do grego que significa assembleia, saídos para fora, congregados, também significa fóruns, oratória, reunião, grupo de discipulados, todos esses significados etimológicos estão incutidos na palavra eclésia. Então, eclésia é além de sair para fora do mundo, para uma congregação. Significa a comunhão entre os irmãos, o processo de congregação, de união, reunião, discipulado, oratória, todos esses processos estão incutidos na palavra eclésia. E a logia, logos, claro, vem da etimologia também hebraica, que significa conhecimento, então é conhecimento sobre todos os aspectos concernentes à igreja. Lembro aqui, ressalto a vocês, peço que vocês anotem isso nos seus cadernos. A palavra igreja, ela tem dois significados importantes. O primeiro é este, a eclesia, o grupo de pessoas que foram chamados para fora do mundo para serem congregados, unidos e reunidos, formando esse organismo vivo, este ajuntamento de pessoas que creem em Cristo e em comunhão se reúnem para partilhar, compartilhar, ter esta comunhão de família. E o segundo significado da eclésia, da palavra igreja, é instituição, é a parte física, onde se tem ali um templo, uma sala, um imóvel, um local, aonde se é estabelecido a instituição. A instituição é a parte burocrática, aonde se tem ali todos os registros, né, onde a igreja ela vai registrar o seu número de documento
nacional, no Brasil chamado de CNPJ, ela vai se estabelecer como uma instituição e é este ponto de encontro onde as pessoas se reúnem. Ressalvo aqui para vocês que a igreja ela é o organismo vivo, é o ajuntamento das pessoas. Esta é a igreja de Cristo. Então, eu estou aqui conectado com você que está em outro país, em outro estado, nós unidos somos a igreja de Cristo. E em paralelo a isso, existem as instituições, que são os locais físicos, que nós acabamos por chamar de igreja também, mas de fato não é a igreja em si. A igreja em si, ela é um organismo vivo. Falamos aqui então da etimologia da palavra igreja na língua grega, assembleias, saídos para fora, congregados, fóruns, reuniões, oratórias, e vamos ver a etimologia da palavra eclésia no hebraico, que significa local onde a reunião acontece, é onde todos os irmãos se reúnem para estarem em comunhão. Pode ser um local físico, uma casa, um imóvel, uma sala, uma garagem, ou pode ser também uma reunião dos irmãos na casa de alguém, fora, numa praia, em um campo onde todos se reúnem. Ficou claro isso? Dê um retorno aí nos comentários, interage conosco para que nós possamos entender e perceber que você está compreendendo é, a importância de entender igreja, organismo vivo, e igreja, instituição. Ok, meus queridos? Então vamos lá. A instituição da igreja dá-se quando acontece a união da igreja ao Estado. Vamos falar aqui primeiro da questão institucional, igreja, imóvel, local. Então, a instituição da igreja dá-se quando acontece a união da igreja ao Estado. É quando a igreja, então, agora ela vai se legalizar naquela cidade, naquele estado e naquele país. Então, temos aí esta questão do âmbito religioso local, instituição, CNPJ, onde a igreja tem uma legalidade na lei para poder exercer as suas funções sociais, assim como também espirituais. Então, nós temos o ponto denominacional, que é a raiz onde a congregação espiritual está ligado, né? Então, vai ter aí um nome, como nós chamamos a placa, né? Tem a igreja com o nome X, a igreja com o nome Y. Então, este é o âmbito da instituição local. Ok, meus queridos? Na sequência, então, nós vamos ver os conceitos especiais na eclesiologia, no organismo vivo, nesse amontoado, neste agrupamento de pessoas. Então, no estudo da eclesiologia, este estudo deve ser visto em especial com os conceitos específicos que nós iremos tratar aqui nesta primeira aula e nas demais aulas que teremos. E o conceito mais importante de igreja, organismo vivo, é o conceito do reino de Deus. Este é o conceito da igreja, organismo vivo. Reino de Deus. E o que é o reino de Deus, professora? Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28. Eu vou ler a tradução King James atualizada e você escreve para mim aí qual é a sua tradução. Qual é a tradução que você está lendo, que você está acompanhando o nosso estudo? Vamos lá? Mateus, Evangelho de Mateus, na disposição bíblica, é o primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Isto, vamos lá então. Mateus capítulo 12, versículo 28, diz assim: Mas se. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Então, o reino de Deus é o Jesus Cristo, quando ele vem como o Messias, o Yeshua HaMashiach, o prometido, ele vem e ele traz uma única mensagem que é: arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então, o que é o reino? O reino é esta pátria.
é a nação celestial no qual nós pertencemos e como nação tem a sua legislação, que é a Bíblia, a palavra de Deus, tem seus princípios, tem seus preceitos, tem as suas normativas, e isso tudo é muito importante para a nossa compreensão. Vamos em Lucas, vamos mais um pouquinho para frente. Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas 11, 20. Vamos lá? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus, todo aquele que pertence ao reino de Deus, ele tem consigo poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, falar novas línguas. Todos estes sinais seguirão aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, o reino ele está perto no sentido de que não há sido consumado, ou seja, o reino está presente em relação a este poder de Deus que o caracteriza e que através das nossas vidas o Espírito Santo vai agora expressar este movimento de que aquele que pertence ao reino de Deus tem consigo o poder e a autoridade que Cristo Jesus nos delegou através das suas palavras e ações, e o Espírito Santo continua fazendo o mesmo na igreja e através da igreja. Então, o reino, ele é uma pátria, ele é uma nação, a nação de Deus, a pátria de Deus, e dentro do reino nós temos a salvação, nós temos cura, nós temos a vida abundante, nós temos a força, a fé, nós temos a esperança, todos os conceitos que estão aí unificados no quesito reino. E é muito importante nós entendermos isso, porque nós não pertencemos mais ao mundo, nós pertencemos ao reino de Deus, à família de Deus, que tem consigo o nome eclésia, ou eclesia, como nós já estudamos aqui no início da nossa aula. Mateus 16, 16 diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então nós temos aqui o credo chamado de credo niceno. Você já ouviu falar sobre o credo niceno? Se não ouviu, está ouvindo agora. Se já ouviu, estamos revendo. E o credo niceno é muito importante para a nossa fé. E ele está relatado em Efésios 4, 5, 6, e nós podemos pronunciar da seguinte forma: há um só Senhor, há um só Deus e Pai de todos, uma só fé, um só batismo que atua acima de todos, por todos e em todos. Vamos pegar a palavra, vamos para a palavra. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versos 5 e 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e através de todos e em todos vós. Glória a Deus. Este texto bíblico, então, nos concílios, né, no concílio de Nicéia, nos concílios que a igreja foi vivendo na história da igreja, nós vamos ver que foi estabelecido o credo niceno, que é este, então, que nós compartilhamos aqui. Há um só Senhor, há um só Deus e Pai de todos, uma só fé, um só batismo,
que atua acima de todos, por todos e em todos. Vamos pegar agora o capítulo 4 de Efésios e vamos ler ele a partir do versículo 1 para nós fazermos uma exegese mais robusta. Vamos lá? E vamos passar por esses versículos novamente. Venham comigo. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo está falando. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e através de todos e em todos vós. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, versículo 8: quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu, primeiro às partes inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, mas o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Veja, está falando da igreja, desta união entre os membros, porque nós somos chamados de membros do corpo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Um é a mão, o outro é o antebraço, o outro são os ombros, os outros são o tronco, a perna, os pés e assim consecutivamente em uma conjectura. Entretanto, é importante nós entendermos a nossa função no corpo de Cristo. Por isso, então, o autor aqui está falando que nós não devemos mais ser como crianças, devemos agora passar pelos processos do conhecimento, do crescimento, do desenvolvimento, para que haja a promoção da maturidade de Cristo em nós e através de nós, para que nós possamos viver o que de fato é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não tem placa, nós temos as placas porque precisamos ter um CNPJ, precisamos ter uma organização referente aos conhecimentos. Entretanto, a igreja de Cristo é uma só na face da terra, para que juntos possamos ajustar os membros, para que juntos possamos executar a missão que nos foi dada, para que Cristo cresça e apareça e nós sejamos então transformados em amor para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Vamos então recapitular a nossa aula de hoje. Trouxemos aqui o significado do que é a igreja, do que é a disciplina eclesiologia, que é este ramo da teologia cristã, onde nós vamos estudar todos os aspectos da igreja. No grego, a etimologia da palavra
eclésia e no hebraico a etimologia da palavra eclésia. Falamos da igreja instituição, local, parede, e falamos também da igreja espiritual, que é ser igreja. Como que eu sou igreja? Como quando eu me conecto com mais uma, duas pessoas ou mais. Então aí eu me torno igreja, membro desta instituição. Falamos dos conceitos especiais na eclesiologia, falamos do conceito de reino de Deus, o que significa o reino, essa pátria, e por fim, então, passamos pelo credo niceno. E assim vamos terminando a aula de hoje. Nos vemos na próxima aula, assim o Senhor Deus nos permitindo. Quero convidar você a assistir novamente essa aula, interagir nos comentários na plataforma do YouTube também e deixar ali a sua curtida e convidar mais alguém. Está sendo bom para você adquirir o conhecimento? Não deixe esse conhecimento parado. Convide mais alguém, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e os teus projetos. No nome de Jesus, fiquem com Deus e até a próxima aula, assim o Senhor Deus nos permitindo.